Ano Bíblico 2022. Jeremias capítulo 20. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabibe. Por isso diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando. Terror por todos os lados. Denunciem-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã, gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Jeremias, capítulo 21. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro.
eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam, viverá, esse escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Digam à casa do rei de Judá, ouçam a palavra do Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, e você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas muralhas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá, proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo, que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em suas carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas, e eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta grande cidade? E lhe responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, porque aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a sua tenda natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar, ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, não verá novamente essa terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Se ele fez o que era justo e certo, tudo ia bem com ele.
Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê, nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão, clamando, ah, meu Senhor, ou ah, majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida a sua voz em Bazã, clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. E eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, os seus aliados irão para o exílio, então você será envergonhada e humilhada, por causa de todas as suas maldades. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando vierem as dores do parto, dores como a de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu arrancaria. Eu entregarei nas mãos daqueles que querem tirar sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Joaquim, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor.
Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas terras para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua iniquidade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga, beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta ao Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que, com as suas próprias línguas, declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e, com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou o profeta ou o sacerdote, perguntar a você: qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou? Diga-lhes: vocês são o peso. Eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei este homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão: esta é a mensagem do qual me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem:
Esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu os adverti de que não dissessem isso. Por isso, eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida.